Olá, sejam muito bem-vindos à TV CRC Paraná. Eu sou o professor Alisson Martins Meurer, do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Paraná, e estarei conduzindo este episódio com o nosso convidado de hoje. Como nós sabemos que o nosso público é diverso e que podemos ter pessoas portadoras de deficiência visual, também iremos realizar a nossa autodescrição. Então, eu tenho 30 anos, da cor branca, cabelo loiro, e conforme eu comentei anteriormente, meu nome é Alisson Martins Meurer. Bom, hoje nós iremos continuar a nossa jornada pela sustentabilidade corporativa com o nosso segundo episódio da Escola Técnica ESG. E desta vez nós iremos mergulhar na IFRS S2, tratando de riscos e oportunidades climáticas na prática. Então, neste episódio, você irá aprender como as empresas estão identificando e classificando riscos climáticos de acordo com o IFRS S2, o papel da governança corporativa na gestão desses riscos, métricas essenciais para avaliar impactos financeiros, incluindo a famosa matriz de risco, casos reais de setores como energia, agronegócios, indústrias e, claro, as oportunidades escondidas nessa transição verde. E se você não acompanhou o nosso primeiro episódio, sabe que esse tema é urgente para os negócios e para os investimentos. Então, se você ainda não assistiu o primeiro, lhe convido a retornar no canal da TV do CRC Paraná e buscar o primeiro episódio da Escola Técnica, que está estruturada em 3 episódios. Então vamos lá. Pronto para descobrir como o clima está moldando o futuro da contabilidade? Então, para tratar dessa temática, conto com a presença do nosso convidado especial, ele que é diretor financeiro da Associação do Grupo Boticário e membro da Comissão ESG aqui do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná e também é integrante do Conselho Temático de Responsabilidade Social da FIEP, o senhor Oneliton de Piccoli dos Santos. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Alisson. É um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre o CBPS 02, né? Um marco nas divulgações de sustentabilidade. Bom, então, é um prazer tê-lo conosco. Certamente a sua experiência será fundamental para entendermos como que essas normas, né, essa norma irá impactar os profissionais da contabilidade. E a palavra está contigo para realizar sua autodescrição e complementar os seus cumprimentos à nossa audiência. Obrigado, Alisson. Então, sou um homem pardo, de cabelos baixinhos na lateral, em cima encaracolado, uso óculos, estou usando um blazer preto com uma camisa roxinha, bem clarinho, e no nosso fundo aqui temos um fundo azul com as telas de episódios do IFRS S2. Bom, para iniciarmos o nosso mergulho prático, Oneliton, eu gostaria que você nos detalhasse um pouco sobre o CBPS 02. Nós já vimos no primeiro episódio as questões sobre essa sopa de letrinhas, né? IFRS S2, que no Brasil vira CBPS 02, mas que também vira uma NBC TDS 2. Poderia comentar conosco um detalhamento do CBPS 02, como que ele se alinha ao IFRS S2, e questões relacionadas à governança, à estratégia, à gestão de riscos, no contexto das mudanças climáticas. Perfeito. Bom, acho que é bem importante, já foi dito ali no episódio 1, né, mas é importante recapitular que a IFRS Foundation, ela bebeu muito da fonte do TCFD, né, que tem como praticamente os mesmos pilares ali, que é a governança, a estratégia, a gestão de riscos, né, a identificação de riscos, gestão de riscos, estratégia, governança, e também as métricas e metas. E a IFRS Foundation, ela entrou porque sentiu essa necessidade de padronizar e trazer comparabilidade para essas informações com uma linguagem financeira, né? Então não é que a TCFD não seja boa e que a IFRS veio para reinventar a roda. Não, ela só trouxe toda a credibilidade que ela tem com informações financeiras para fazer esse deparo, trazendo essa linguagem bem financeira mesmo. E o CBPS 02, ele enfatiza a importância de integrar as considerações climáticas em todos os níveis da empresa. E quando a gente fala em níveis de empresa, né, nas camadas de cebola, a gente fala sobre governança. E se a gente fala de governança, por óbvio, a gente tem que descrever como primeiro o Conselho de Administração. Se o Conselho de Administração ele não se envolve, ele não toma para si essas decisões,
a coisa não vai para frente. Então, todos os níveis são bastante importantes e também a alta direção supervisiona e gerencia os riscos de oportunidades climáticas. Quando a gente desce para a estratégia, as empresas precisam divulgar como que esses riscos e essas oportunidades impactam no seu modelo de negócio, né? A gente sabe que cada instituição tem o seu modelo de negócio e como isso conversa com os riscos climáticos é de extrema importância para a gente destacar aqui na estratégia, né? Bem como não só no seu modelo de negócio, mas no seu planejamento financeiro. E aqui a gente está falando de curto, médio e longo prazo, né? Não estou falando nem do imediatismo e nem de daqui a 30 anos. É de tudo isso, no curto, no médio e no longo prazo, incluindo também análises de diferentes cenários climáticos e econômicos. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que olhar todos os pilares, né? Então, o ambiental e o econômico, eles conversam muito nesse S2, né? A gente viu lá no S1 que tem também o social, tem a questão de governança, e aqui no S2 ele foca bastante nessa parte climática, inclusive na gestão e identificação destes riscos, né? Quando a gente fala de riscos climáticos. E é crucial detalhar como esses processos devem ser identificados, avaliados e gerenciados sob a ótica dos riscos climáticos. Como eles integram esse sistema geral, né, de riscos da empresa. Então, o CBPS ele traz, sim, muitos desafios, mas também muitas oportunidades, né, para a gente trabalhar em cima de riscos e oportunidades. A gente foca só nos riscos, mas também temos muitas oportunidades significativas para o clima. Isso é muito interessante, porque é o primeiro CBPS temático. Então temos o 01 que é geral, agora o 2 tratando de questões climáticas. Lá no primeiro episódio foi comentado que teremos outros episódios. E como essa discussão tem ocupado cada vez mais espaço na agenda das organizações. Sem dúvida. O clima, existe até quando a gente fala dos ODS, tem uma figura que eu gosto bastante, que é chamada bolo de noiva, né? Em que ele traz a parte de baixo dos ODS relacionados ao clima, à sustentabilidade. Porque se nós não temos uma biodiversidade, né, que vai ser tema também de um próximo, assim como capital humano vai ser tema de um próximo, se a gente não tem o clima bem regulado, a gente não tem vida no planeta, né? Então é essencial começar pelo clima, pela urgência e importância que o tema traz. Eu estava olhando, por exemplo, uma pesquisa recente que mostra que até 2030 mais de 1.700 municípios aqui no Brasil eles podem ser impactados com mudanças climáticas e principalmente relacionado ao aumento de chuvas, enxurradas, secas, inundações. E se formos pegar, por exemplo, companhias de saneamento, como que elas estão se adaptando a isso, porque é um risco para a atividade dela, né? Desde uma enxurrada até uma estiagem para o fornecimento de água para onde estão atendendo. Então, é um olhar prospectivo, mas também um olhar de mapeamento de risco e como lidar com esses riscos. E quem está de fora quer ter acesso a essas informações até para decidir se irá fornecer crédito, se irá investir nessa empresa. Então, não é só uma discussão ambiental separada do aspecto financeiro. Perfeito. E aí, quais seriam os principais tipos de informações que as empresas elas vão precisar divulgar relacionadas ao CBPS 02? Quando a gente fala em riscos, por exemplo, nós temos duas divisões, né? Os riscos físicos, que são voltados para os eventos climáticos, e os de transição, voltado para mudança em política, tecnologia, regulação, precificação de carbono. Então, esses são os riscos de transição, e os riscos físicos são, de fato, daqui a pouco eu entro um pouquinho mais neles ali, mas as empresas elas têm que descrever como identificar, avaliar e gerenciar esses riscos, né? É isso que precisa ser feito. E, sem dúvida, quando a gente fala de mudança, de crise climática, né? Não é nem mudança mais, estamos numa crise climática. O ponto crucial é divulgar as emissões de gases de efeito estufa, né? O GE. E aqui a gente tem aquelas três divisões, né? O escopo 1, o escopo 2 e o escopo 3. E o escopo 1, né? Trazendo um overview bem rápido aqui, o escopo 1 ele é a emissão direta, né? Como que a queima de combustível, por exemplo, pelos veículos e pelos equipamentos da empresa emitem gases de efeito estufa. O escopo 2 ele é já uma emissão indireta, que é voltado para consumo de energia, seja gerada, seja comprada, e aí eletricidade, calor, enfim, inúmeras formas de gerar energia. E o escopo 3, e aqui que está também a emissão indireta, mas são todas as outras emissões indiretas além de energia. E aqui mora um gargalo bastante grande, né, quando a gente fala de desafio, né? É bastante desafiador quando a gente fala de escopo 3, pois vai desde a produção
lá do fornecedor daquela empresa até o uso do produto ou, no caso do serviço, pelo cliente lá no final. E a gente chama isso de cauda longa, né? Que é o maior desafio do ISG hoje, especialmente para reporte climático, porque não está no escopo 1 e até um pouquinho do escopo 2 está no portão para dentro da empresa. A gente fala de portão para dentro, portão para fora. Então, o que está dentro da empresa, ela tem autonomia para mexer no momento que ela entender que faça sentido e que seja urgente, né? E a gente entende que é urgente. Mas o escopo 3, que é nessa cauda longa, ele fica na cadeia de valor. E nessa cadeia de valor, a gente tem, por exemplo, grandes empresas que vão precisar reportar isso, vão se adaptar, se já não se adaptaram, que já passou do tempo, mas a gente tem também muitas PMEs. Né? Então, a gente brinca que o escopo 3 de uma grande companhia é o escopo 1 ou o escopo 2 de alguém. E esse alguém frequentemente é uma empresa de menor porte. E sendo uma empresa de menor porte, ela precisa se adequar também, né? Não só a essa norma, mas essa nova forma de reporte e de a gente trabalhar em sociedade, né? E aqui eu falo que o contador tem papel fundamental, né? Porque quem que faz coleta de dados para as PMEs? É o escritório de contabilidade. Então aqui tem uma grande oportunidade para que o contador se aproprie disso para pautado em evidências que facilitam o processo de asseguração das PMEs. Então, é claro, tem aqui o princípio da proporcionalidade, empresas pequenas, a informação tem que ser gerada de uma forma simples e que ela consiga ser evidenciável, né? Que é isso que, de fato, a empresa grande vai precisar ali na frente. Então, pode ser que uma empresa menor ela não tenha ali seu relatório de sustentabilidade, ou não apresente essas informações, mas um grande cliente pode vir a cobrar essas informações para ela para fechar a cadeia de valor do escopo 3. Sem dúvida, né? Na conversa com você e a professora Simone no episódio anterior, vocês falaram também sobre crédito, acesso a crédito. Então, as pequenas empresas elas vão precisar sim se adequar, é claro, não para reportar nos moldes do CBPS, né? Porque isso, neste momento, não só para as companhias abertas, já foi falado, não vou voltar nesse assunto para não ficar redundante, quem não ouviu, volta no episódio 1 que tem lá, mas eles vão precisar, as PMEs precisam se adaptar a esse novo modelo para poder reportar para o fornecedor, porque o fornecedor, né, ela é um fornecedor desta grande empresa, e essa grande empresa vai precisar disso para o escopo 3 dela. Né? Então ela vai precisar de uma forma bastante, voltando para o princípio da proporcionalidade, ela vai precisar sim, mas de uma forma simples, mas que seja evidenciável, porque esse é o X da questão para a grande empresa quando ela pede essas informações. Né? E falando sobre transição, a S2 também pede informações sobre plano de transição para uma economia de baixo carbono e análise de cenários climáticos, mas isso deve ser reportado usando métricas consistentes. Né? E as grandes empresas vão reportar isso lá com base em SASB, metodologia de GH Protocol. Então, a IFRS Foundation está alinhando isso já com atualizações, né, para esse tema. E isso é super interessante, porque ao mesmo tempo que não divulgar essas informações pode ser um risco para o negócio, mas também pode ser uma oportunidade para estabelecer novos vínculos. Né? Então, provavelmente as empresas podem revisar a sua cadeia de fornecedores e buscar empresas já mais bem estruturadas para fornecer essas informações. Então acaba sendo uma oportunidade também de negócio. Nós temos os riscos e oportunidades climáticas, mas nós também temos um risco e oportunidade em fornecer ou não essas informações. Perfeito. As grandes empresas que já são mais engajadas com a agenda ESG, elas já vêm tratando há alguns anos o desenvolvimento dessa cadeia de fornecedores. Então ela olha lá para o pequeno produtor, né, seja produtor ou seja prestador de serviço, ela não quer simplesmente chegar lá e falar assim, eu não vou mais comprar de você, eu vou comprar daquele lá, porque você não tem o que eu preciso. É claro, né, as que são menos engajadas podem fazer isso. Então, a pequena empresa tem que se preparar também, caso a sua cliente seja uma empresa não tão engajada como essa que vai querer desenvolvê-la. Mas as mais engajadas já estão desenvolvendo e falando, olha, você precisa fazer isso, e é por aqui que você faz isso. Mas é claro, não vai pegar na mão e não vai fazer por ela. Ela vai precisar, sim, ter a sua intencionalidade e praticar isso tudo que já vem sido pedido já há alguns anos, e agora a água está subindo cada vez mais, e quem não se adaptar, de fato, vai ter uma dificuldade bastante grande para poder vender para essas grandes empresas. E quando nós falamos especificamente de riscos, tratando de riscos climáticos e riscos de transição, quais seriam os principais exemplos que as empresas precisam considerar no seu processo? Tá.
Quando a gente fala de risco climático físico, a gente tem os riscos climáticos extremos, então inundações, voltado para chuva, né? Tem inundação ou para falta de chuva, que é a seca, tempestades, ciclones, enfim. Isso tudo pode danificar ativos e interromper operações. Então, quando eu falo de risco físico, isso deve ser divulgado sob a ótica do S2 de forma a traduzir para uma informação financeira. Porque esse risco físico, ele já existe nos reportes ESG. O que a gente precisa fazer agora é fazer um deparo e traduzir isso para uma linguagem financeira, pois é provável que isso impacte de alguma forma no maquinário, numa depreciação de um ativo, ou na seção de fabricação, por exemplo, de uma indústria, né? A capacidade de gerar caixa dessa empresa. Então é algo do tipo, como que é o plano de contingência da empresa, o impacto financeiro, se eu tiver minhas operações paralisadas por uma semana por causa de uma inundação, qual que é o impacto financeiro disso? Seria por esse caminho. Por esse caminho. E é claro, né, é importante que quando a gente fala de oportunidade, ela também deve divulgar ações preventivas que ela já faça. Então, se ela, por exemplo, apoia uma solução baseada em natureza, para poder evitar que aquele risco climático afete determinada região, que seja... E é claro, né, aqui a gente olha muitas vezes para a empresa, para o local físico que ela está instalada. Mas se o maior cliente dela é impactado por isso, por um desastre climático, ele vai deixar de comprar dela por um tempo. Então ela tem que olhar de novo por toda a sua cadeia de valor, seja de fornecedores, a cauda longa, né, de fornecedores ao cliente. Então esse risco físico, ela tem que sair um pouquinho da bolha, de pensar só onde ela está lotada fisicamente e olhar todo o ecossistema que interage com essa empresa. Então, a gente fala de risco físico e também o risco de transição, né? Já falando que o risco de transição, ele está mais relacionado a uma mudança para uma economia de baixo carbono, como uma mudança regulatória, por exemplo, né? Então, a gente fala de mercado de carbono regulado, pode gerar um custo para compra de licença de emissão, impacta no orçamento. É claro, o risco de transição, o nome dele já fala, né? Transição, né? Então, não adianta nada uma empresa, por exemplo, continuar emitindo gases de efeito estufa e eu vou comprar crédito de carbono e está tudo certo. Não está tudo certo, né? A compra desses créditos de carbono ele tem que ser uma transição até o tempo em que ela consiga fazer ações que diminuem essas emissões de gases de efeito estufa, né? Porque só compensar não vai mudar nada. É claro, transição sempre importante, mas a mudança significativa que a gente espera é que ela tome ações dentro da empresa dela e na cauda longa para que haja cada vez menos emissões. E as empresas precisam identificar assim, quais desses riscos são mais relevantes para o negócio, né? A gente olha também para avanço tecnológico, né? A gente fala de crédito de carbono, mas tem um avanço tecnológico que faz muita diferença também quando a gente fala de risco de transição, né? Para a gente poder olhar para essas mudanças de preferência do consumidor, né? O consumidor está mudando a preferência dele para um produto que seja com menos emissão ou que seja feito de uma forma mais sustentável. Isso é um risco também econômico, né? Então, o risco de transição ele tem impacto financeiro e é isso que a gente busca evidenciar com o CBPS 02. Então, vou realizar a troca da frota por veículos elétricos. Então, preciso apresentar o impacto financeiro e também o quanto de emissões que eu terei a menos indo por esse caminho, certo? Ter os dois olhares, o financeiro e o de impacto. E é bom só frisar aqui, Alisson, que eu falei sobre o mercado de carbono, mas embora que o reporte da S1 e da S2 em si seja separada, né, existe a CTG 10, que trata da contabilização de créditos de carbono, e que isso leva a reflexões sobre passivos relacionados a compromissos públicos de reduções de emissão. Então, muitas vezes as empresas falam, eu vou reduzir até 2030 tanto, eu vou reduzir até 2050 tanto. E qual o impacto disso na demonstração financeira, né? Então, esses relatórios eles sempre vão conversar, né? Demonstração financeira, olhe para o CTG 10, olhe para S1 e S2. Então, a ideia não é substituição, é complementação. Perfeito. Até porque quando ela vem e faz um anúncio dessa forma, gera uma expectativa. Total. E uma necessidade de acompanhamento, certo? Perfeito. E indo por esse caminho, quando nós falamos da CBPS 02 e FRS S2, obviamente, nós já comentamos alguns exemplos, mas de forma mais específica. Como que
essa norma se aplica em diferentes setores, porque nós temos diferentes realidades, então a forma como o setor financeiro irá lidar é diferente do agronegócio, que é diferente da indústria, que é diferente do setor de energia e inúmeros outros setores que nós temos, que é diferente do saneamento, que comentamos há pouco. Quais seriam essas especificidades de cada setor? Tá. A gente pode acompanhar por ali que tem alguns setores que a gente pode olhar. Então, alguns exemplos, né? Financeiro, agrícola, industrial, energia, enfim, temos vários outros. Mas vamos seguir essa lógica aqui, até para eu não me perder. Eu falo bastante, às vezes aqui a gente se perde no tempo, então seguindo aquele roteirinho ali fica mais fácil. Então, o Banco de Seguradoras, por exemplo, precisa divulgar como eles avaliam e gerenciam os riscos climáticos, não só das suas instituições, mas do portfólio de crédito que ele concede, né? Não só crédito, mas investimento também. Então, isso inclui analisar a exposição a gente olha para o agrícola e industrial, que são setores que bebem ali do financeiro, né, dos bancos e seguradoras, a exposição que esses setores intensivos em carbono e risco de evento climático têm nos ativos das instituições financeiras, né? Se ela se compromete, muitas empresas agrícolas, por exemplo, tomam crédito lá e pagam com a safra, muitas vezes. Uhum. E quanto que isso vai impactar depois nesse risco de crédito? Assim como, não só no risco de crédito de safra, mas quando eu olho para uma indústria, se ela vai conseguir depois vender a produção dela, ou se ela está numa região crítica, que vai sofrer alagamentos ao longo do tempo, porque a gente já tem experiências que muitas coisas que já aconteceram vão se repetir naquele mesmo local, né? Então, o setor financeiro ele atua muito nessa pegada. O setor agrícola já olha um pouquinho de como as empresas precisam divulgar o impacto das mudanças climáticas. Aqui, a primeira coisa que a gente pensa é o ciclo de chuvas, né? Com seca e inundações. Mas muitas vezes nem é só isso. A mudança de temperatura, muitas vezes, já pode fazer com que aquela produção esteja comprometida. Seja porque a própria produção não vai conseguir se desenvolver com muito calor ou muito frio, seja porque a mudança do clima vai atrair, muitas vezes, insetos, vai atrair predadores, e aí vai comprometer essa produção agrícola também, não só necessariamente diretamente, mas indiretamente. Tudo isso afeta, né, a produção e a cadeia de suprimentos e, por óbvio, a segurança alimentar. Me veio um exemplo de uma grande empresa do agronegócio aqui no Brasil, que ela está investindo em irrigação no interior da Bahia, que é onde ela atua. Então, mais de 4.000 hectares, eles realizaram investimentos específicos para trabalhar com a irrigação, justamente para tornar o aproveitamento da água mais eficiente e aumentar a produtividade e diminuir o consumo da água, porque é uma preocupação deles, né? Olha, as mudanças climáticas estão afetando o ciclo de chuva e estão afetando os nossos reservatórios. Temos que investir em tecnologia para diminuir esses impactos. Perfeito. Excelente exemplo. Aqui no Paraná a gente tem muitos exemplos assim também, o IDR atua bastante com isso, e a gente precisa, né, a gente pensa, né, que é só para as grandes empresas, só para as potências. Não, às vezes uma empresa pequena que pode fazer diferença naquela região, a gente sabe que o Brasil, mais de 92% das empresas hoje faturam menos do que 60 milhões de reais por ano, né? Então a gente está falando aqui de um universo gigantesco. A gente fala, não, lá o cara fatura 100, 200, 500, 1 bilhão de reais, aí ele vai falar, não. A gente está falando da grande massa também, que tem a sua forma de trazer a sustentabilidade para o seu dia a dia, e a sustentabilidade, lembrando dos 4 pilares, ambiental, social, governança e econômico, né? A empresa ela precisa ter lucro para ela sobreviver. Se ela não tem lucro, ela não sobrevive, mas não é o lucro a qualquer custo, é o lucro sustentável, que vai conseguir, inclusive, trazer por mais gerações essa perenidade da instituição. Nélio, estou aproveitando, você comentou dos projetos do IDR e aproveitando a sua experiência também dentro do Grupo Boticário, gostaria de que comentasse conosco um pouco, porque o Boticário possui alguns projetos voltados para a questão da água. Então, poderia comentar conosco brevemente como que funcionam esses projetos e como que isso se relaciona com o risco da empresa, claro, em termos estratégicos? Eu sei que a ideia também não é abrir tanto assim, mas acho que é um momento oportuno aproveitar essa sua passagem, né, pelo grupo e também pela fundação, para compartilhar conosco um pouco dessas ações. Uhum. O Grupo Boticário mantém
uma fundação que chama Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, então desde 1990, né? Então, o primeiro marco aqui mundial que nós tivemos de meio ambiente no Brasil não, a nível global foi a Rio 92. Então, antes disso, o Boticário já olhava para esse tema, ESG, e já o Dr. Miguel Krieger, um visionário, foi lá e instituiu uma fundação que olha para o meio ambiente. E a fundação tem um projeto, inclusive o IDR é parceiro, tem um chamado Movimento Viva Água. E aqui na região de Curitiba, na região metropolitana, em São José dos Pinhais, em que olha-se muito para a segurança hídrica, né? E, por consequência, ali tem muita agricultura familiar e segurança alimentar também da região. A Sanepar, inclusive, você falou das companhias de água, né? A Sanepar, que é a companhia de água aqui do Paraná, ela é parceira do Movimento Viva Água, porque isso interfere muito. Se falta chuva, né, não tem água, não consegue captar. Se chove muito, a água tem uma turbidez muito grande, não consegue captar. Então, tem vários produtores, né, de agricultura familiar, e uma delas, por exemplo, tem a produção de morangos, em que nós desenvolvemos ali junto com o IDR uma tecnologia em que são sensores que não são caros, que coloca assim na terra para ver se está precisando de água ou não. Então o morango, ele precisa estar sempre ali olhando para um cuidado muito grande que tem com a produção de morangos, e se a terra está muito úmida, o morango não vai, se a terra está muito seca, o morango também não vai. Então, para evitar que se gaste água em demasia, é colocado ali um sensor em que dispara automaticamente a hora que precisa fazer a rega dos morangos. E, querendo ou não, é uma economia de água que essa pequena produção gera. Então, de pequena em pequena, a gente vai chegando nos grandes, né? E é claro, ali são várias propriedades, exemplo de uma, mas são dezenas de propriedades rurais ali que estão olhando para essa agricultura voltada para uma agricultura mais sustentável, mas também tem outras instituições que olham também, como a Sanepar, não só para a questão de agricultura, mas a qualidade dessa água que abastece muitas famílias ali, né? Essa região, por exemplo, praticamente 70% do que é consumido de hortifruti é fabricado nessa região, né? Em Curitiba e região metropolitana. Então a Fundação escolheu essa região pela importância que tem não só para a água de captação da Sanepar, porque a gente olha para a resiliência hídrica, mas também para a questão alimentar, que é bastante sensível aqui para a gente, né? E isso é interessante, como são pequenas ações que podem ocasionar grandes diferenças, né? Eu tive o prazer de conhecer o projeto e desde o uso da caixinha de leite para ter os canteiros, né, para estruturar os canteiros, até um consumo de água consciente, isso gera efeitos em termos globais ali na macro-região, porque a planta também está nessa região, a planta do Boticário, que também consome água. Então, se você tem uma eficiência dentro da empresa e também as pessoas que estão aos arredores da empresa também têm um consumo mais consciente, a chance de faltar água é menor, certo? Sem dúvida. E em outros setores, como que nós podemos visualizar? Quando a gente, aqui seguindo a nossa listinha, a nossa colinha ali, né? O setor industrial, indústrias com altas emissões, por exemplo, tem que detalhar o seu plano de transição. Eu acho que em todos os segmentos, né? O detalhamento do plano de transição ele é importante, mas quando a gente fala industrial é uma produção mais limpa, né? Agricultura mais sustentável, produção mais limpa, e aqui a gente pode falar desde software que olhe para monitoramento de uso de energia renovável, por exemplo, até metas de redução de emissão, com riscos associados à regulamentação um pouco mais rigorosa. Manutenção de equipamento, foco em eficiência. Então, são várias frentes que uma indústria pode atacar para fazer essa indústria automobilística. Como exemplo, ela precisa reportar sua estratégia em relação a veículos híbridos ou elétricos, né? A gente sabe que o veículo com queima de combustível fóssil, ele tem um impacto bastante significativo, né? Então, qual é a estratégia dessas indústrias automobilísticas para essa transição, né, para uma híbrido / elétrico? A gente sabe que traz uma visão um pouco mais sustentável, né, do setor automobilístico. Energia, vamos falar um pouco de energia também. A energia fóssil, a gente acabou de falar dela, quando tem uma empresa de energia que é voltada para a energia fóssil, ela tem que trazer um plano de transição. E não só o plano de transição, mas também olhar para o que ela vai fazer com esse imobilizado depois. Tem toda uma estrutura gigantesca para fazer a extração desses combustíveis fósseis, né? Então, a gente olha, fazendo um link ali com demonstração financeira, o que ela vai fazer com esse imobilizado, né?
Aí vem aquele ponto de interrogação, né? Ela vai vender para gerar caixa, ou ela sabe que se ela vender também ela vai passar o problema, digamos assim, para outra pessoa resolver, né? Então tem todo um investimento que precisa ser mensurado e divulgado, né? As fontes, quando a gente fala de oportunidade, né, no Brasil, o Nordeste é uma referência, por exemplo, de energia eólica. Então a gente tem aqui no Brasil, a gente olha para o Nordeste e fala, pô, lá é energia eólica, mas a gente não tem só energia eólica, a gente olha também para a produção de energia solar que cresce, né, em painéis fotovoltaicos, seja em residências, seja em comércios varejistas, seja em indústrias. A matriz energética do Brasil é uma matriz relativamente limpa, né, em função da água, mas a gente tem também investimentos em fontes de energia voltada para a biomassa, que tem crescido bastante no Brasil, e a gente sabe que isso também é uma excelente oportunidade para as indústrias de energia, né? Então, a gente sabe que as empresas de energia renovável têm que reportar o seu papel também, né, olhando a oportunidade, como a mitigação para as mudanças climáticas. E a importância de ter essa visão de longo prazo, porque se estão falando de combustíveis fósseis, também são limitados, certo? E você precisa ter esse pensamento de longo prazo para não comprometer a atividade da empresa em cima de um recurso que ele não é infinito, ele é finito. Então, se formos pensar desde as nossas roupas, a indústria têxtil, ela consome quase 1,5% do petróleo do mundo, o que é bastante, se você for pensar que para a produção de roupa já dá quase 1,5% do petróleo. E como que se tem essa visão de longo prazo para tentar minimizar esses possíveis efeitos da mudança do clima e de outras questões ambientais sobre a atividade da empresa? Então, tem que sempre ter esse pensamento de como que eu impacto, mas como eu também posso ser impactado em termos financeiros, que é o foco das IFRS. Mas nada impede que nós tenhamos uma adoção de uma dupla materialidade no futuro, certo? Não, perfeito. E é sempre importante reforçar, né, Alisson, que embora o S2 seja autônomo, ele conversa com a demonstração financeira. Ele tem que conversar com a demonstração financeira. E a expectativa é o maior alinhamento entre as demonstrações contábeis e os relatórios de sustentabilidade, seja no médio ou seja no longo prazo, né? A gente está esperando isso, pois a gente já falou, né, que os riscos climáticos podem, por exemplo, impactar o impairment de ativos não circulantes, né? Então, esse alinhamento entre o S2, por mais que seja autônomo, com a demonstração financeira, ele deve existir. Não são mundos distintos. Não, certo? São mundos distintos, são complementares. A gente já fala bastante isso aqui, né? Perfeito, perfeito. Então, esses exemplos nos mostram a amplitude dessa temática. Então, cada setor terá que realizar a análise dos seus riscos, das suas oportunidades relacionadas às mudanças de clima, mas daqui a pouco nós teremos outros temas para serem discutidos também. Então, é preciso um acompanhamento contínuo. E indo para o campo da aplicação prática, da identificação de riscos, da mensuração desses riscos, como que nós podemos iniciar o processo de identificação dos riscos climáticos dentro das organizações? Ou seja, como que uma empresa pode começar a mensurar os riscos e, a partir dessa mensuração, ela definir a sua matriz de risco e, definindo a sua matriz de risco, obviamente, as ações que ela irá realizar para mitigar ou, pelo menos, conviver com esses riscos. Boa. A identificação dos riscos climáticos, ela começa com uma análise do negócio, né? Mas ela não pode parar ali. A gente falou da cauda longa. Ela começa com uma análise do negócio da empresa, parte ali para a cadeia de valor e o ambiente em que essa empresa, indústria, né, ela opera. E isso envolve considerar tanto os riscos físicos, que a gente acabou de falar deles ali um pouquinho, né, como os riscos de transição. E quando a gente fala de uma matriz, no S1 já, né, teve alguns exemplos ali também no episódio anterior, a gente empresta lá o conceito matemático, né, do plano cartesiano, né, em que a gente exclui ali os quadrantes negativos, a gente tem o eixo X, tem o eixo Y, em que a gente no eixo Y coloca ali os riscos, no eixo X a gente coloca os impactos, e qual que é a matriz que melhor se adequa, aí cada um vai ter o seu jeito de fazer, vai 3x3, é 4x4, é 5x5, é baixo, médio e alto, é muito baixo, baixo, médio, muito alto, enfim, cada um tem que entender o seu contexto e o que melhor funciona para aplicar. O importante é aplicar, fazer rodar, porque tem aquela velha chavão, né, que o ótimo é inimigo do bom, bota para rodar, não é daquele modelo melhor, você vai adequando ao longo do tempo, mas o importante é começar a fazer. Então, a matriz de risco, sem dúvida, ela é importante, mas primeiro
olhe para o ambiente de negócios e faz uma listagem dos riscos, né? Então, vai escrever mesmo, um por um. Aumento de frequência de inundação, aumento no preço de carbono, escassez de água, quais são os riscos climáticos que podem impactar o meu negócio ou a minha cadeia de valor, né? Lembrando que sempre tem que olhar também para a cadeia de valor, porque eu dependo do meu fornecedor e eu dependo do meu cliente, não só da minha produção, né? Depois que a gente fez a listagem dos riscos, a gente avalia a probabilidade disso acontecer. E aí que entra a matriz, com o eixo X e o Y ali com probabilidade e impacto, né? Então, eu avalio a partir disso, eu boto ali, coloco qual que é a chance de cada um desses riscos acontecer, e se acontecer, qual o impacto que ele vai gerar para mim. Depois eu avalio o impacto financeiro disso. Então, para estimar o potencial impacto financeiro de cada risco, envolve análise de custo de reparo, perda de receita, aumento de custo operacional. Então, são vários pontos que podem desencadear desses riscos, né? E, por fim, aí eu tendo essa matriz concluída, é a ação, né? Aí, é claro, né? A matriz tem que ser revisada com certa frequência, né? Pelo menos uma vez por ano ela precisa ser revisada, e a partir disso, atacar ali primeiro, sem dúvida, os riscos com maior impacto e probabilidade. Então, na matriz de risco, quando era desenhado no eixo ali, a gente vai da direita para a esquerda e de cima para baixo, atacando os maiores ofensores, e para isso é preciso tomar muito cuidado também, né? Porque muitas vezes os riscos climáticos podem ser subestimados. Então, a gente fala aqui de maquinário, a gente fala de produção, a gente fala de energia, ali a gente não falou muito de serviço, quando a gente trouxe no slide anterior. Mas eu vou dar um exemplo aqui do setor de educação. Então, eu sou proprietário de uma rede de escolas. Eu não tenho nenhum maquinário, eu não tenho que fazer permit de nada aqui, porque não tenho produção, mas a gente esquece, às vezes, que isso pode ter um impacto gigantesco. Então, a gente teve, infelizmente, em 2024, no Rio Grande do Sul, muitas escolas ficaram fechadas por meses. E isso, se é uma escola privada, por exemplo, ela pode ter impacto na receita. Muitas escolas tiveram que ser reconstruídas. São centenas de milhões que foram investidos para a reconstrução de escolas. Então, tudo isso a gente precisa analisar na hora que a gente faz a matriz de risco e não só ficar pensando que isso é coisa de indústria grande. Os impactos eles podem não estar tão distantes assim, certo? Pegando esse exemplo do Rio Grande do Sul, um colega trabalhava numa administradora de estacionamentos e a principal praça de atuação deles era Porto Alegre. Então, vários carros de clientes foram inundados, entra a discussão do seguro e também a aquisição de crédito, porque os bancos começaram a se negar a emprestar crédito, emprestar dinheiro para capital de giro, porque as operações estavam paradas, né? Então, essa captação de recursos ficou mais cara também, porque o risco era mais elevado e o risco da atividade dessa empresa foi mais elevado por uma mudança climática. Então, às vezes esse assunto, essa temática para o ouvinte pode parecer algo muito distante, como você comentou, coisas para grandes empresas, mas na verdade não, pode acontecer em qualquer região, em qualquer parte do Brasil, certo? Pode, sem dúvida. E a gente vê que o acesso a crédito, por exemplo, existem várias linhas de crédito que olham para o risco climático e quando a empresa mostra que ela tem um plano e ela está seguindo à risca aquele plano de transição ou mesmo plano de mitigação, o acesso ao crédito dela vai ser melhorado, inclusive muito mais barato do que um crédito de prateleira, digamos assim, né? Porque os bancos conseguem, as instituições financeiras conseguem ver que essa instituição ela vai ser mais resiliente à crise climática. Assim como as seguradoras, né? A gente olha, vamos falar um pouco longe da gente agora, vamos falar nos Estados Unidos, na Califórnia. Incêndio para tudo quanto é lado. E, infelizmente, lá, as seguradoras podem ser milionários. Tem milionários que não conseguem fazer seguro das suas mansões, porque as seguradoras não fazem, porque sabem que é recorrente. Recorrente. Então, quando a gente olha aqui para dentro de casa agora, né, a gente fala de Brasil, a gente tem algumas regiões que são muito mais suscetíveis e muito mais sensíveis à crise climática. E essas regiões, com certeza, o seguro vai ser mais caro. A gente pensava em seguro de carro, por exemplo, a gente fala assim, não, seguro de carro aqui, eles olham, a métrica deles lá é olhar roubo, né? Hoje o roubo continua sendo uma das, mas não é a única, né?
Então tem toda a crise climática tem um impacto gigantesco na vida de pessoas físicas e jurídicas. E quando a gente fala de S2, é muito importante a gente ter isso muito bem mapeado para que o nosso reporte seja assertivo e se eu não vou reportar, eu dar informações confiáveis para as instituições que precisam reportar. É como eu falei da cauda longa lá do escopo, o meu escopo 1 é o escopo 3 daquele meu cliente. E como que as métricas de mensuração entram nesse processo? Métricas é fundamental para refinar a mensuração dos riscos ao longo do tempo, né? E a matriz de risco, ela pode ser qualitativa, né? A gente falou aqui de colocar, baixo, médio e alto. No entanto, à medida que a empresa avança, ela tem que buscar quantificar esses riscos, né? E como que ela quantifica? É usando métrica. E a métrica tem que ser bastante específica para alguns casos, né? Dá um exemplo aqui de risco físico. A perda potencial de um valor monetário devido a um evento climático extremo. Esse risco de transição ele vai ser calculado com base no aumento dos custos operacionais devido ao mercado de carbono, né? Um exemplo aqui. O CBPS 02, a gente está falando CBPS 02 e IFRS 02. CBPS é a versão em português da IFRS, né? Eles incentivam a divulgação dessas métricas, né? Principalmente as relevantes e mensuráveis, porque os investidores eles vão olhar para isso para analisar a exposição dessas empresas a esses riscos climáticos. Então, é com base nestas métricas que serão divulgadas que vai ser feito a análise de exposição. Então, não tem como realizar essa discussão sem pensar nas métricas. Não tem, certo? não tem. E nas melhores métricas. E isso que é interessante, porque você pode não ter a métrica específica para aquele assunto, mas pelo menos uma estimativa relacionada a valores a empresa deve buscar realizar, certo? Perfeito. Eu uso... Isso é para a vida, né? Mas serve muito bem para cá, né? O Cortella fala muito disso, né? Faça o seu melhor enquanto você não tem condições melhores, porque depois que você tiver condições melhores, você vai fazer melhor ainda, né? Então, não esperar chegar o momento ótimo para fazer. Faz o melhor que você tem neste momento e cada vez mais você vai melhorando, né, a sua acurácia ali. Este momento agora de 25, já foi dito lá no episódio 1, é voluntário. Vamos dar a cara a tapa agora, vamos colocar, porque é o momento de errar, né? Daqui a pouco a sua chance de errar ela vai diminuindo. Então, quanto mais cedo começar a aplicar, mais assertivo vai ser o relatório lá na frente. Nós temos os direcionadores dentro do CBPS 02, mas nós também temos alguns frameworks que podem ser consultados para ajudar você a aprimorar essa divulgação. O próprio SASB, com as suas métricas específicas por setores, é algo que é super oportuno para discutir na definição das métricas, certo? Perfeito, sem dúvida. E caminhando agora para o nosso final, como que você enxerga os próximos passos para as empresas que querem se adequar à divulgação do CBPS 02? Tá. Acho que o primeiro passo é incluir o letramento para quem ainda não fez, né? Reforço que já está bem atrasado se ainda não fez, mas é o letramento, seja de quem está operando ali no relatório, na busca e na salvaguarda de evidências, seja da alta administração. Então essa engrenagem ela precisa rodar, como qualquer governança precisa estar muito bem alinhada. Então a alta administração, e aqui quando a gente fala de alta administração, a gente está falando de conselhos e diretoria, comitês, enfim, muitas empresas têm comitê de sustentabilidade. Então é como esses conselhos, como esses comitês, como essa alta administração, ela está engajada com essas ações, né? Então essas ações vão gerar informações para as divulgações. Então isso tudo precisa passar pelo conselho, a gente falou um pouquinho disso na governança. Depois a gente tem que analisar, fazer análise, você falou sobre a dupla materialidade. Então, engajou, é feita a análise de dupla materialidade para identificar quais são os riscos e as oportunidades, que é o tema do nosso CBPS S2, né? Mas olhando os mais relevantes tanto para o negócio como para os stakeholders. Voltamos aqui na cauda longa, fornecedor, cliente e o stakeholder que precisa dessa informação para tomar a decisão dele também. Depois a gente passou também pela matriz de riscos, a gente entrando aqui um pouco mais no operacional, né? A gente saindo lá do subjetivo, do engajamento e vindo para o mais operacional. Então a gente constrói a matriz de riscos, sem dúvida alguma para mensurar isso tem que ser um ponto de partida. E por último ali, coletar, analisar os dados relevantes, desenvolver expertise, seja
dentro de casa, com seus colaboradores, seja buscando apoio de uma consultoria fora da empresa, mas é importante que essa consultoria seja, assim como os riscos de transição, né, a gente fala do mercado de carbono que é transitório, a consultoria vai vir, vai ajudar a estruturar, e a empresa tem que conseguir também depois seguir sozinha com isso, é claro, sempre buscando uma consultoria para melhorar depois, mas não para sempre estar construindo e fazendo por ela, porque daí não há engajamento, né, você terceiriza tudo isso, e o monitoramento, né, então porque as evoluções regulatórias elas vão aparecer, as práticas de mercado vão mostrar algumas coisas. Lá em 2007, que nós tivemos a transição, né, das normas. Nossa, foi um pandemônio aquilo. Bem no finalzinho do ano. Hein? Nossa, dezembro, 45 do segundo tempo, os caras vão lá e mudam a regra. Não, vai ficar muito subjetivo, esse negócio de FRS serve lá para fora, mas pra gente aqui não dá, tem que ser algo mais... Pronto, se acalmou, a gente viu que deu certo, não era nem um bicho de 7 cabeças. E a mesma coisa agora, né? Quem viu aquilo lá como uma crise, ficou para trás no caminho. Quem viu como uma oportunidade, agarrou aquilo e seguiu em frente. Aqui é a mesma coisa, né? Então a IFRS Foundation viu uma oportunidade ali de ajudar nesse gargalo que existia para a comparabilidade, fazer esse deparo para informações financeiras. Quem que, é claro, a gente fala, vamos falar a nível Brasil, né? CVM, Bacen, os reguladores, o ZEP, em quem que eles já, entre aspas, né? Não que não confiem nos outros, mas confia para ser algo que já tem um histórico bastante grande de sucesso. IFRS. Por isso a IFRS veio para trazer essa oportunidade, vamos focar aqui na palavra oportunidade agora, para os contadores trazerem um reporte financeiro que converse com um reporte ESG. Bom, nós passamos pela estrutura, por alguns exemplos, conversamos sobre métricas, sobre processo. Agora pensando naquele profissional contábil que precisa chegar no empresário e tentar apresentar o tema, né? Já o início, olha, dizer esse sistema existe, é interessante que você comece a observar. Qual dica que você daria para conseguir realizar essa conscientização? Acho que o contador tem que entender que isso também não é só cumprir uma norma, né? Quando a gente vai para a norma olhando puramente na norma, a gente vai fazer o básico ali para atender aquela norma, né? Então acho que primeiro ele entender que isso tem que ter uma integração de gestão para que ele leve isso para a empresa, né? Seja o contador de uma grande empresa que já está mais acostumada com esse discurso e com esta prática, porque não adianta você só praticar também e não comunicar, e não adianta você só comunicar e não fazer, que é pior ainda, né? Então, os próximos anos vão ser um período de aprendizado e flexibilização, seja para o contador, seja para as PMEs, né? Aqui a gente está falando exclusivamente naquele contador que vai levar isso para o negócio. Então, a dica que eu dou é se qualificar, não olhar para isso como uma obrigação e uma norma, porque se ele chegar e falar assim, tem um negócio novo aqui, pronto, já vai ter um olhar meio diferente, né? Então, ele levar a importância disso para o negócio, para a sustentabilidade, né? Se eu falar para o cara assim, você vai ter que agora fazer um mapeamento de risco climático, porque tem uma norma que precisa ser... Pronto, já perdeu o cara fala assim, putz, é custo, eu vou ter que gastar com isso. Não, a gente tem uma nova norma que saiu, mas vamos olhar para o lado da sustentabilidade do seu negócio. O que isso pode impactar nas suas vendas, o que isso pode impactar no seu fornecimento de matéria-prima ou para o cara que fornece um serviço para você. Então a gente vai ter que olhar tudo isso para o seu negócio ser mais sustentável e a gente comunicar isso nos nossos relatórios. Pronto, né? Eu brinco que o CFO do Grupo Boticário fala muito isso, né? Que planilha torturada dá o resultado que você quiser. Então, é muito menos sobre o que e mais sobre o como, né? Como que eu olho para isso e depois como que eu levo isso para dentro da empresa. Isso eu acho que neste momento, para os contadores, é o mais importante. E você trouxe muito na sua fala essa mudança de postura por parte do empresário. Mas e por parte da atuação do profissional contábil? Porque imagino eu que aquela postura de eu fico dentro do meu escritório, eu recebo a documentação, eu emito os relatórios obrigatórios, envio as obrigações acessórias, mas não tem essa proximidade com o negócio. Eu não conheço ele tão a fundo. Você acredita que também precisará ter uma mudança de postura, o contador estar mais próximo da empresa? Sem dúvida, né? A gente já falou que antigamente o contador era o guarda-livros.
O guarda-livros já nem se fala mais desse termo, né? Não se usa mais. Por quê? Porque o guarda-livros é quem de fato olhava para os livros e fazia a salvaguarda desses documentos tão importantes para a empresa. Hoje não. Hoje o contador precisa entender o negócio da empresa. O contador que não sabe qual é o negócio da empresa, ele vai ser um guarda-livros, né? O guarda-livros foi muito importante no passado, mas ele não tem mais espaço hoje no negócio. E aí a própria sustentabilidade do escritório de contabilidade está em risco, né? Porque ele não vai conseguir atender às expectativas do seu cliente. Quando você coloca o seu cliente no centro das discussões, você percebe o valor agregado disso. Agora, se você vai lá, olha que, mais uma vez, aquele pensamento que é uma norma, que é uma coisa chata, eu vou ter que estudar isso de novo. Já perdeu uns 3 ou 4 clientes ali que foram para aquele contador que, com certeza, tomou isso para si, aprendeu o que precisava aprender e está levando mais lucro para o cliente dele. E em termos de recomendação, você acredita que somente se apegar-se a BPS 02 e a 01 e as outras que virão já basta? Ou que, por exemplo, buscar uma formação complementar, uma certificação, olhar os outros frameworks já existentes, também é algo viável para esse processo de capacitação? Porque é algo que gera bastante dúvidas, né? Vai depender muito da maturidade, não só do profissional contábil, mas principalmente da empresa, né? Se é uma empresa que ela quer fazer um reporte ESG, ela vai voltar para o contador e vai pedir essa ajuda para o contador. Então, ele olha para o portfólio dele, que ele tem, ele olha para o portfólio que talvez ele queira buscar. A gente sabe que tem poucos contadores que são especialistas em assuntos ESG, né? Porque é bastante complexo? Depende. Depende de como você encara. Eu quero me especializar no S, eu quero me especializar no G, eu quero me especializar no E. Então, depende muito da visão que este contador tem. Mas quando você busca, de fato, uma melhoria, porque o aprendizado é para a vida, né? Mas eu consigo reverter isso, não só para eu dizer que eu sei, mas em lucro para o meu negócio e para o negócio do meu cliente. Perfeito. Então, é um desafio constante, né? É um desafio constante. Os relatórios, eles são complementares, a gente falou bastante aqui, a demonstração financeira vai continuar existindo, esse relatório S2, ele vai ser algo que conversa com a demonstração financeira e que conversa com os relatórios de outros frameworks que existem, que eles são extremamente importantes também, mas voltados para o impacto socioambiental que a empresa causa ou que ela sofre, né? Sofre não, que ela recebe, né? Fala sofrimento, já tem um negócio negativo, né? Então, é importante sim ele ir se ele quer se especializar um pouco mais em ESG, ele vai para a TCFD, ele vai... Eu não vou falar todo, porque tem vários frameworks que são importantes, depende do que você quer. Você quer risco climático, você quer ambiental, você quer social. Então, tem vários que são muito bons para aquilo que foram criados. Mas quando a gente fala em S1 e S2, que é o que está rodando hoje, e virão outros S's por aí, a gente está falando de como isso tudo que existe, essa sopa de letrinhas que existe lá dos relatórios, esses frameworks, conversam com as informações financeiras. Isso é interessante porque exige também uma abertura para um conhecimento mais interdisciplinar, certo? Então, poxa, se eu quero auxiliar a empresa a realizar a medição das emissões, talvez eu precise de alguém de outra área para também dar suporte para aplicar o GHG protocolo. Se eu quero trabalhar com consumo de água, também posso precisar de alguém de outra área. Então, exige uma conversa mais ampla. Assim como lá no comecinho, né, das normas, o contador, não é ele que faz o impairment. E tem que ser feito o impairment. Ele depende de outras áreas para que isso seja feito. Então aqui é a mesma coisa, né? A gente teve aquela mudança lá em 2007 que gerou um rebuliço, todo mundo sobreviveu e se deu muito bem, né? Agora vai ser assim de novo. Então depende de cada um ir atrás desses conhecimentos, a gente precisa saber pelo menos para poder conversar com o outro, né? Senão qualquer coisa que chega a gente vai aceitar. E o contador tem um papel muito crítico, de um olhar muito crítico nisso, né? É ele que vai precisar trazer essa consistência nos números que serão reportados e auditados lá naquela grande empresa. Perfeito. Então, Anélito, muito obrigado. Eu que agradeço. Conseguimos abordar vários tópicos no decorrer da nossa conversa. Então, obrigado novamente pela sua expertise, por nos guiar nessa discussão. E gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos acompanhando no nosso segundo episódio. Bom, a IFRS Foundation está trabalhando, não só ela, né, mas ela e outras entidades estão trabalhando
na educação, no alinhamento, né, nessa qualificação dos frameworks no apoio à adoção das IFRS. E a gente precisa trazer mais densidade para o relato. A gente tem que trazer mais densidade. E a evolução nessa análise de cenários e planejamento dessa transição para ter ali uma assurance, né, uma confiabilidade desses números de forma razoável, pelo menos, né, neste momento. Então, é um desafio para todo mundo, é um desafio para mim, é um desafio para o professor Alisson, que lá na universidade também tem que trazer esses assuntos, é um desafio lá para os alunos que vão ter que aprender isso, é um desafio para o contador que já está há anos rodando de um jeito e vai ter que se reinventar, mas é uma jornada necessária e que eu não tenho dúvida que no longo prazo vai buscar aí essa melhoria na transparência, que a gente sempre fala de transparência, a gente sempre fala de comparabilidade de informações, e que o mercado de capitais tanto precisa, né? Então eu não tenho dúvidas que isso vai daqui para frente e para cima, e os contadores, sem dúvida alguma, são peça fundamental nisso. Então, muito obrigado, Anelton, novamente, pela sua explicação sensacional. Com certeza agregou muito essa aula prática para nós sobre IFRS S2, CBPS 02, e com certeza nossos colegas eles estarão mais preparados para realizar a aplicação dessa temática, para buscar se adaptar a esse novo ambiente. E atenção, pessoal, fiquem atentos ao nosso terceiro episódio da Escola ESG, onde nós iremos trabalhar sobre a asseguração das informações de sustentabilidade. É um episódio também imperdível, e no mais, agradecemos a participação de todos, do nosso convidado, de quem está nos acompanhando. Se você gostou desse episódio, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. E essa é a nossa missão, levar conteúdo de qualidade para fortalecer a classe contábil e os negócios sustentáveis. Um excelente dia a todos e Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.